Pessoal, estamos voltando para a nossa live CEPAC, Coletivo de Extensão e Pesquisa Anticapacitista da Psicologia da URGS. O tema de hoje é demência, narrativas de cuidado, com os convidados Fernando Abusoli e Lenisa Brandão. E a gente começou agora há pouco, mas o Fernando estava com dificuldades de conexão. Então, a gente vai começar a live mais uma vez para resolver esse probleminha técnico, né? E a gente recebeu os nossos convidados da noite. Boa noite a todos e todas, todes. Convites enviados. Esperamos que agora dê certo. Encontro com os nossos convidados para essa live. Oi, tudo bem? Tudo! Acho que vai dar agora, Fernando. Vamos lá, agora acho que vai. Mas olha, nós já fizemos audiodescrição. Deu certo, Camila. Você está vendo a Camila, Fernando? Agora ela chegou aqui. Agora deu! Maravilha! Eu tava lá nos nossos seguidores, seguilindos, como diz a Josi, procurando vocês, e agora escutei as vozes, fiquei felicíssima. Não, imagina, palestrante em tempos de pandemia vive de Zoom e de live de Instagram. Então eu tô acostumado a fazer isso quase todos os dias e nunca aconteceu, não sei o que houve, mas vamos lá, agora deu certo. Tinha que ter um a mais, assim, mais emoção, né? Aquele encontro. A gente vai aprendendo aí as manhas. E tecnologia é isso, né? Deu problema, desliga e começa de novo. É o santo remédio, né? Então, boa noite a todas, todos e todos. Estamos dando início a mais uma live do CEPAC, Coletivo de Extensão e Pesquisa Anticapacitista da Psicologia da URGS. Hoje a gente vai ter uma noite muito especial, um encontro muito afetivo, de muitas narrativas, com dois convidados super importantes para nós. Jornalista e escritor Fernando Abusoli, a fonoaudióloga e professora universitária Lenisa Brandão. E só antes de passar a palavra, eu quero só me apresentar. Sou Camila, integrante, coordenadora adjunta do CEPAC, psicóloga de formação e também hoje doutoranda no programa de pós-graduação em informática na educação aqui na URGS. E aí, antes de passar a palavra para vocês, já quero fazer a minha audiodescrição para a gente ser o mais acessível possível para todo o nosso público. Então, eu sou uma mulher branca, tenho cabelos e olhos castanhos, cabelos lisos, bem compridos. Hoje estou usando um casaco de lã na cor marrom, que em Porto Alegre está muito frio. E ao meu fundo tem uma parede na cor azul. Então, queria celebrar a participação de todos, todas e todos que estão aqui conosco, dizer da minha alegria, então, dessa conexão que agora deu certo com os nossos convidados e imediatamente passar a palavra para a Lenisa. Para mim, eu já falei tanto, mas vou falar então. Que começou de novo. Tá, eu sou a Lenisa. Sou uma mulher branca, tenho cabelo preto até o queixo, mais ou menos, os olhos castanhos, e tô usando um blusão azul marinho e o meu fundo é branco. Ó, tô melhorando. Tô mais objetivo. Fernando, quer fazer a tua audiodescrição? Bora lá. Eu sou um homem branco, cabelos escuros, olhos escuros, barba. Estou vestindo um moletom também, porque eu estou com bastante frio. Estou tomando um chimarrão e estou na minha sala. Ao fundo eu tenho a minha televisão, um quadro. Eu estou com óculos laranja e com os meus fones de ouvido. Perfeito. E já comecei aprendendo muito também, porque eu adorei. Vou continuar com essa estrutura em todas as minhas
falas, gostei muito, já estou aprendendo desde o nosso ensaio. Então, já queria agradecer vocês. E nós aprendendo contigo, assim, né, Fernando? É uma grata alegria, assim, essa articulação e apresentação que a Lenisa mediou, assim, né, do Fernando com o CEPAC. O tema de hoje, então, é demência e narrativas de cuidado. O Fernando é autor de vários livros, né, tem uma trajetória imensa nas discussões sobre envelhecimento, Alzheimer, cuidado, né? E, então, hoje, a proposta é que a gente possa ter uma agradável noite, um agradável encontro, em que a gente possa falar desde o lugar, né, de quem também cuida, da perspectiva do envelhecimento saudável, com obstáculos, né, e especificamente também dessa experiência do Fernando, né, com a avó Nilva no cuidado com pessoas com Alzheimer, né. Que a palavra possa circular entre nós. A Lenisa, sei que também tem questões organizadas, né? Mas que a gente sustente essa roda de conversa, assim, com esse calor dos afetos. Então, querido, muita alegria, assim, de estar aqui contigo, né, no espaço do CEPAC. E assim, o teu trabalho, toda a tua narrativa, né, e a tua paixão pela história, pela contação de história como principal forma de comunicação para compartilhar o conhecimento, né, é de uma riqueza muito grande para nós, né. E, e eu acho assim que seria muito legal a gente ouvir de ti, como é que começou a tua história nessa caminhada, né? Acho que aqui tem muita gente que é teu leitor, né? Mas mesmo assim eu acho que também deve ter pessoas que estão conhecendo a respeito do teu livro, até já mostrei aqui, né? Falei de quanto me emocionei de ler o teu livro. E também da nossa relação de já se conhecer também posteriormente como fellows, né, do GBHI. Mas queria te ouvir, assim, dar a palavra para ti, para a gente ouvir em primeira pessoa como é que começou Legal. essa... Legal, vamos lá. Bom, tudo começou com a minha avó, uma avó fantástica, uma avó que ao longo de nossa vida também acabou se tornando a minha melhor amiga. Nós sempre tivemos uma relação muito próxima, muito íntima. Ela buscava tudo aquilo que pudesse ser algo do meu universo para que a gente pudesse sentar à mesa para jantar e conversar sobre as temáticas que agradavam uma criança, um adolescente. Ela sempre foi acompanhando esse processo, assistindo os filmes, lendo os livros, Senhor dos Anéis, Harry Potter e etc., para poder ter realmente um assunto com o neto. E ela acabou instigando também essa curiosidade de querer entender mais sobre o universo daquela senhora de 70 anos apaixonada pelo netinho. Então a gente sentava, a gente assistia os filmes em preto e branco do Telecine Cult, a gente conversava sobre poetas, sobre escritores, sobre guerras. Ela era uma mulher de um conhecimento riquíssimo, embora tenha tido uma vida extremamente humilde e sofrida. Histórias que se repetem. Minha avó não teve a oportunidade de estudar, ela teve que abandonar o colégio aos 13 anos para trabalhar em uma fábrica e ajudar no sustento de casa, quando o irmão foi para o exército e a irmã foi trabalhar de diarista. Então a família toda teve que deixar os estudos. E ela era apaixonada por livros, cadernos, ela sempre gostou muito. Então, a vida inteira ela buscou o conhecimento por conta. Ela ia até a biblioteca do meu colégio muito mais do que eu. Ela tinha o telefone das minhas professoras, porque no início do ano ela recolhia todos os livros didáticos que o colégio me entregava, de todas as matérias. Ela estudava química, física, geografia, história, matemática, porque ela tinha medo do netinho da vovó precisar de ajuda para fazer uma prova, um trabalho, e ela não poder ajudá-lo. Então ela estava um passo à frente, ela estudava por conta e ela dava conta do recado.
ela sempre foi muito interessada. Eu tenho, para mim, é irreal pensar que a minha avó deixou a escola aos 13 anos e foi trabalhar numa tecelagem, onde ela praticamente veio a se aposentar décadas mais tarde, e ela tinha um português impecável, impecável. Era um português lindo de se ouvir, era uma riqueza de conteúdo. Eu hoje vejo médicos cometendo gafes horrendas no português, na escrita, e a minha avó que não teve chance, que não teve oportunidade. Então eu admirava muito isso nela, eu achava surreal. Eu via na minha avó realmente um exemplo, uma pessoa, ela era admirada, não só por mim, mas por toda a nossa família, uma pessoa com uma vida, uma trajetória muito sofrida. Como eu disse, histórias que se repetem. Muitos aqui poderiam contar histórias muito parecidas, e eu acho importante, como a Lenisa estava falando, que a gente tenha essa habilidade de compartilhar histórias. Porque sempre que a gente quer transmitir uma mensagem, e isso pode ser desde uma lição de vida até um gráfico ou uma questão matemática, tudo pode ser transmitido através de histórias, né? E quando a gente consegue envolver essa informação nesse invólucro que são as histórias, e a gente adiciona isso emoções, a gente consegue direcionar quem é o herói da história, quem é o vilão da história, que não precisa ser necessariamente uma pessoa, pode ser uma situação, pode ser um fator, né? Quando a gente consegue adicionar isso, a gente gera aquilo que é extremamente importante para qualquer aprendizado, que é a empatia, né? A empatia, ela é um gatilho para que as pessoas possam assimilar, lembrar e expandir as perspectivas. Então foi isso que eu fiz com a nossa história. Eu vi que tudo que se entendia sobre Alzheimer na época, eu via tudo com um lado muito negativo. Tudo me dizia que a depressão vai tomar conta, que as pessoas morrem muito cedo porque não conseguem administrar a situação e os desafios. Era tudo muito, muito denso. E eu queria encontrar um pouco mais de leveza. A minha avó acabou sendo diagnosticada com a doença. Eu, ao longo do processo, como as pessoas já sabem, provavelmente todos aqui já conhecem um pouco sobre Alzheimer. Hoje bastante discutido, cada vez mais. Mas é uma doença neurodegenerativa e de progressão lenta. Então, são estágios da doença. E cada estágio vai demandar mais atenção e vai demandar questões específicas daquela família, dos cuidadores. Então, ao longo do processo, eu acabei deixando a minha faculdade de lado, fazia filosofia na URGS, acabei deixando de lado, acabei depois deixando o meu trabalho de lado. Tudo foi um processo muito, muito gradual, né? Foram cadeiras primeiro, depois tranquei, fui meio turno no trabalho, depois tive que abandonar, ao passo em que eu me vi realmente como pai da fase final de vida da minha avó, extremamente honrado por poder tomar essa decisão e ficar com a minha avó até o último segundo, de mãos com ela, cantando para ela, para que ela pudesse ir em paz. E depois, então, surgiram as histórias da nossa vida, que formaram grandes aprendizados, não só para quem lê, mas também para quem escreve. Eu acho que eu aprendi muito e eu me curei muito durante esse processo da escrita, né? Porque nós, familiares, e a Lenisa pode falar sobre isso também, mas nós estamos doentes ao longo do processo. Eu acho que não existe nada mais sofrível do que encarar um diagnóstico sem cura em alguém tão amado, em alguém tão querido. Bom, mas poderia ser um diagnóstico de uma cura caríssima, mas há algo a ser feito. Né? Você tem ferramentas. O Alzheimer não te dá essas possibilidades. Não importa o dinheiro que você tenha, não importa os recursos que você dispõe, não importa o amor que você tenha pela pessoa. Não há cura. Você não vai conseguir curar essa pessoa. Então isso é de uma crueldade tamanha que a gente adoece junto. Eu fui adoecendo aos poucos. E eu encontrei a minha cura nesse processo quando, de fato, eu me vi como protagonista junto dela. As pessoas, a mídia naquela época, a gente está falando de 15 anos atrás praticamente, a mídia nos colocava como espectadores do que acontecia. Ou seja, agora você vai sentar em uma poltrona confortável,
e você vai observar o declínio da sua avó, você vai perdê-la aos poucos e você não vai poder fazer absolutamente nada. Era isso que eu lia, era essa mensagem que era transmitida. E quando eu encontrei o meu protagonismo, quando eu coloquei a nossa história e a minha avó no centro do palco, aí eu comecei o meu processo de cura. Bom, eu não posso curar quem eu amo, mas há muito que ser feito. E eu vou batalhar para que até o último dia, até o último sopro, ela seja quem ela foi a vida inteira. E ela possa morrer como a vovó Nilva, e não como outra pessoa. E acho que a gente conseguiu respeitar esse processo até o final. Mas isso era uma coisa que eu queria muito dizer, que eu sei o impacto, e aqui tem comentários de uma querida, a Sônia, que teve a mãe também diagnosticada com Alzheimer e seguiu todo o projeto do Quem Eu desde o início. Conheci ela, nos encontramos em mais de uma situação. Eu sei o impacto que o livro tem na vida desses cuidadores. Mas talvez eles não saibam o impacto que o processo de escrita e de publicação teve na minha vida e no meu processo de cura, no meu processo de luto publicado. Isso foi muito importante. E o impacto que essas famílias hoje têm no que eu faço, no que eu me dediquei a fazer e no que eu me coloquei a responsabilidade de fazer. Eu hoje estou 100% dedicado a projetos que possam mitigar os efeitos negativos da doença na vida dessas famílias. E eu só faço isso hoje porque eu sei que essas famílias estão lá e elas estão me acompanhando. Então, isso é muito importante para mim. E oportunidades como essa que vocês estão me dando de conversar sobre a minha avó, de conversar sobre toda a doença, todo o processo, a vida, eu sou muito grato por isso. Então, já fica meu agradecimento outra vez. Fernando, é sempre muito bom, assim, te ouvir. E eu acho que uma coisa que é muito importante que as pessoas que vivem essa experiência, né, têm necessidade, é de justamente compartilhar e ouvir quem passou por isso, né? E a valorização do conhecimento dessa experiência, né? E aí, quando tu trazes, né, de que de fato é uma experiência que necessariamente é dolorosa por um lado, mas o fato de tu trabalhares essa cura a partir da tua escrita e do teu protagonismo ao lado da tua avó, vivendo tudo, né, de forma muito presente, o quanto é possível fazer uma mudança de narrativa a respeito da demência. Porque essa visão que tu colocas, né, de que a demência é vista assim como um processo de muita tristeza e que a sociedade tem um olhar para a demência que tem um foco como uma incapacidade da pessoa, né? E eu acho que é muito importante a visão de que a pessoa, então, na verdade, tem muito a nos ensinar e a experiência tem muito a nos ensinar. E queria te ouvir um pouco sobre isso, né? Dessa virada da narrativa, porque tu fazes isso o tempo todo, né? Inclusive tem capítulos de livro, tem, né? Sobre o humor, né? O rir é um bom remédio, né? Depois tu segues adiante até o fim, quando tu experimenta o luto e a partida da tua avó, né? Ainda assim a gente vê um brilho de algo, de uma emoção positiva, de um aprendizado com essa vivência, né? Eu acho que isso é uma questão que falta a gente falar mais sobre isso, sobre essa mudança de narrativa. Veja bem, a narrativa, a biografia dessas narrativas mudou muito na última década. Talvez nas 2 últimas décadas. A narrativa da demência, seja no discurso de um profissional, seja na mídia, seja na arte, através dos filmes, né? A narrativa das demências era de algo obscuro, de medo. A narrativa já instigava o medo nas pessoas, mesmo aqueles curiosos que não tinham uma situação de demência na família,
mas que sabiam da existência, já instigava medo, instigava tudo aquilo que havia de negativo. Essa era a narrativa nas últimas 2 décadas, acredito. Aí nós vivemos um boom na longevidade, que nos últimos 40 anos a gente já está experimentando, e cada vez mais estamos à mercê de situações como o Alzheimer, né? Nós estamos envelhecendo mais. Infelizmente, o Brasil, diferente de outros países, não enriqueceu ao passo que envelheceu. Então, nós não temos os mesmos modelos assistenciais que a Holanda conta, por exemplo, ou que o Canadá conta, que são países que envelheceram ao longo de muito tempo e que ao longo desse período também enriqueceram. O Brasil não teve esse movimento contínuo, concomitante. E agora nós mudamos a direção dessas narrativas para é possível ter uma vida plena com demência. É possível manter a sua dignidade e a sua identidade até o último dia. Então, nós estamos ainda vivendo esse processo do não estou tentando despertar o medo, eu estou tentando te mostrar que é possível. Isso leva um tempo, claro, a população tem muito medo. Agora a gente vê nas artes, nos filmes, um processo onde, poxa, mostra uma relação linda entre o cuidador e a pessoa demenciada. Antigamente não, era aquela sofrência daquele filme Amor, o filme austríaco, né, que o senhor acaba matando por piedade a esposa. Era essa relação de muito medo, de muita sofrência. E agora a gente está cada vez mais mostrando que é possível viver com demência, é possível viver uma vida plena, é possível aproveitar a sua família, é possível ainda atingir metas, é possível sonhar, é possível, inclusive, descobrir novos mundos profissionais dentro da demência. Sim, cada vez mais, quando formos descobrindo o diagnóstico em fases mais prólogas, que ainda é muito difícil no Brasil, mas que a gente está em pequenos passos avançando, claramente. E uma coisa a gente fala muito, que eu acho que é importantíssimo, é que a doença em si, né, o processo demencial, não te torna incapaz de tudo, mas muito da estrutura ao teu redor te incapacita. Então a gente tem que repensar o que a gente está fazendo, o que a gente está propondo, quais são as nossas expectativas. É claro que quando a gente consegue alinhar todos esses elementos, aquela pessoa não parece tão incapaz como ela parecia antes. Então, o que tu estás exigindo daquela pessoa? E quais são as tuas expectativas com isso? Por exemplo, vó, eu preciso que todos os dias, à noite, a senhora leve o lixo. Bom, esse processo será esquecido em algum momento. Não significa que ela é uma pessoa incapaz de cumprir essa tarefa. Significa que as tuas expectativas são maiores do que as habilidades dela nesse momento. Né? Você quer que ela lembre desse processo todos os dias, que haja um processo contínuo, e não vai acontecer. Agora, ela é completamente capaz de contribuir para aquele ambiente, de contribuir com as atividades cotidianas, de ajudar aos seus, de ter um propósito naquela casa. A gente só tem que ajustar um pouco as expectativas, né, que às vezes são muito altas. Um outro exemplo, que eu até conto no livro, eu perguntava para minha avó, que dia é hoje? Não sei. Não, mas pensa, que dia é hoje? Eu não sei, estou pensando aqui, mas não sei. Tá bom, mas pensa, que dia é hoje, vó? Olha para a sala, pelo amor de Deus, tem um pinheiro iluminado na sala, tem uma mesa montada com 10 lugares, com um pernil no meio, com um chester, que dia é hoje, vó? Eu não sei. E ela ficava irritada. Por que ela ficava irritada? Porque ela não é burra. Ela tem Alzheimer. Mas ela não é burra. Ela sabe que a resposta é óbvia. E que tu quer muito que ela te dê essa resposta. E ela não quer te frustrar. Mas ela não sabe a resposta certa naquele momento. Ela não consegue conectar essa resposta com o que ela está vendo diante dos seus olhos. E isso gera uma frustração muito grande para as duas pessoas. Para aquela que está tentando cumprir as suas expectativas, porque ela sabe que ela não vai atingir isso, e para ti, porque tu sabe que é Natal, uma das datas mais icônicas do ano, e que ela não a reconhece mais. Então esse processo só gera frustração em todo mundo. Mas não é porque ela não é capaz de alguma tarefa, porque ela não é capaz de ter ali a sua função e o seu propósito. É porque as tuas expectativas não estão alinhadas com a realidade.
Então, cada processo da demência, cada pequeno degrau que eles vão subindo, ou como alguns insistem em dizer, descendo, né? Mas eu vejo a doença como uma escalada e não como uma descida na vida. Cada degrau que eles vão subindo, as expectativas, elas vão necessitar um ajuste dessa família. Isso vai ser essencial. É difícil? Muito. Muito difícil. Porque ao passo em que tu identifica que é necessário ajustar as expectativas, tu identifica também que o teu papel ali não é o de cura, que as coisas estão regredindo de alguma maneira, né? Que as coisas estão regredindo, não, que a doença está avançando. Sim. E que você não consegue freá-la. E isso, claro, que gera uma angústia muito grande, isso gera uma frustração, isso gera medo do dia seguinte. Eu digo para todo mundo, eu compartilhava bom humor, eu compartilhava sorrisos, brincadeira, é isso que eu gostava de transmitir. Mas eu dormia com medo todos os dias por 6 anos, porque eu não sabia como seria o dia seguinte. Eu não sabia se a minha avó teria a mesma marcha no dia seguinte, se a minha avó comeria e mastigaria um pedaço de carne no dia seguinte, se ela ia se engasgar com uma pipoca, ia começar o processo. Então, eu não sabia o que o dia seguinte nos traria. Eu conhecia o caminhar da doença de Alzheimer e, obviamente, em uma pessoa que cuida, é um medo muito grande. Como que ela vai acordar amanhã? Quais são as expectativas que a vida vai me forçar um reajuste? Então, isso era muito importante e me trazia preocupações imensas. Mas eu via isso como um processo muito claro de reajuste das expectativas. Uma coisa que... Tu quer falar alguma coisa, Camila? Eu queria compartilhar com vocês assim, um pouco do nosso chat, né? Do que o público que está acompanhando aqui o nosso bate-papo está trazendo para nós. Assim. O pessoal muito emocionado também, assim, né, Fernando, te dizendo do quanto está sendo importante escutar o teu testemunho, né? E nisso que tu está falando agora, a Letícia Ludovico fez um comentário que eu acho que é bem importante, assim, para quem habita o ambiente universitário, está em formação, né? E precisa escutar mais os cuidadores, né? É um pouco do que a gente também está fazendo aqui. E a Letícia diz assim que ficou refletindo, né, sobre os atendimentos fonoaudiológicos, onde muitos terapeutas têm suas expectativas altas, né? Os fonoaudiólogos, psicólogos, né? Os neuros, todo mundo envolvido, e acabam angustiando os pacientes, né? Então, do quanto a gente também pode colocar algumas metas, alguns ideais muito abstratos, né, Fernando, Lenise, assim, e provocar essa angústia no sujeito, né, que já vem sofrendo ali com as questões da demência, né? Com certeza. E a Sônia, desculpe te interromper, Lenise, desculpe. A Sônia colocou também um comentário. O mais incrível é que a minha mãe, com uma demência severa, me ensinou muito. As pessoas, elas insistem em colocar a responsabilidade do ensinar em quem ensina e não em quem aprende também. Mas a responsabilidade em aprender alguma coisa é muito tua, não necessariamente de quem ensina. A gente pode passar um dia inteiro olhando para uma parede branca e ao final do dia, sabe-se lá o que você vai ter aprendido disso tudo, mas você vai aprender alguma coisa se você estiver disposto e aberto a isso. Então, é muito de estar aberto a aprender coisas novas ou a flexibilizar conceitos que se aprendeu ao longo da vida. Né? A demência é isso. As pessoas dizem, ela não aprende nem ensina mais nada. Bom, será que, na verdade, isso não é também minha responsabilidade? Será que eu não tenho que estar aberto a flexibilizar um pouco? A minha avó me forçou não, eu estava aberto a isso, mas ela me mostrou o quão possível era flexibilizar os conceitos que eu tinha de verdade, de mentira, de realidade, de morte, de envelhecimento, de cuidado. A minha avó me ensinou tudo que eu sei e que eu levo para a vida hoje. Mas porque eu estive disposto a isso durante esse processo. Não é responsabilidade dela, objetivamente, efetivamente, sentar ali e me ensinar alguma coisa. Mas ela me ensinou muito. Eu espero que ela saiba, que hoje ela esteja vendo de algum lugar que ela me ensinou pra caramba, mesmo nesses últimos 6 anos em que esteve diagnosticada com a doença. E talvez principalmente, né? Exato.
Eu queria comentar o que a Letícia Ludovico, a minha querida, que já foi minha aluna, né, comentou e que eu acho bem importante, né, que é justamente o que o Fernando está falando, de a gente pensar as expectativas e as metas voltadas para a qualidade de vida, né, para a funcionalidade, né? E essa funcionalidade, ela vem não com uma ideia de que a pessoa tem que ser independente, mas sim com uma ideia de oferecer a possibilidade de apoios para que essa pessoa tenha uma qualidade de vida, né? Então, quando o Fernando estava falando sobre essas expectativas, estava, né, falando sobre todas as questões de acessibilidade atitudinais, né, que são tão importantes da gente estar trabalhando, principalmente com a família e a sociedade, né? Porque o que se vê muitas vezes é uma visão como o Fernando falou, né, de que, bom, a demência é um processo que só vai piorar, só vai declinar e, bom, talvez nem tenham o que fazer sobre nada, né? Ou alguma visão errônea de um que outro profissional que acha que tem que necessariamente ficar batalhando terapeuticamente na recuperação de habilidades, né? Que às vezes no início, no processo de início, a manutenção, sim, né? Mas se a gente for pensar só com essa lógica de que a gente tem que necessariamente a pessoa tem que atingir, tá dentro daquele padrão esperado para a idade, bom, então aí a gente abandona a pessoa, porque a doença ela avança, né? E a gente não pode ter essa visão de que o nosso trabalho é isso, é recuperar habilidades perdidas. Não, a gente tem uma visão pensando na qualidade de vida, na funcionalidade da pessoa, né? E poder justamente olhar para as habilidades que ela tem, né? Não ver, por exemplo, no caso do fonoaudiólogo, não ver a fala como sinônimo de comunicação, né? E olhar a comunicação de uma forma muito, porque vai até estágios bem avançados, até o fim a pessoa tendo muito prazer com a comunicação não verbal também, né, Fernando? Os cursos da saúde são cursos investigativos, né? Não são ciências exatas. Sempre que um profissional de saúde tiver uma abordagem como uma receita de bolo estruturada, isso vai gerar frustração, seja nesse ou naquele, porque nem todo mundo se adapta à mesma receita, nem todo mundo se adapta à mesma estrutura. Porque cada doença, principalmente quando a gente fala nesse universo das demências, não é só a doença acontecendo. É a doença mexendo naquela personalidade específica, naquela identidade que pode ou suavizar ou intensificar alguns traços daquela personalidade. Talvez uma pessoa agressiva, que foi agressiva a vida inteira, fique mais amena ou ela fique ainda mais agressiva durante esse processo demencial. Né? Mas a gente não sabe também quais são as relações no entorno, no ecossistema desse cuidado. Quais são as relações, as reservas afetivas criadas. Quem é que vive sob o mesmo teto? Em uma família de 5, 6 irmãos, cada irmão tem uma impressão diferente daquela mãe, daquele pai, tem uma vivência diferente, uma conexão diferente. E todos viveram por anos sob o mesmo teto. Então a gente não sabe quais são as dinâmicas desse cuidado. Cada vez que um profissional de saúde chega com uma receita de bolo, um processo estruturado, ele gera naquele cuidador um processo de frustração plena, porque a gente não consegue atingir essas expectativas esperadas. E isso é muito frustrante. Isso é um terrorismo psicológico, quando dizem você tem que fazer tal coisa e você não consegue fazer tal coisa. Quer ver um exemplo muito prático? Quando a minha avó esqueceu de mim pela primeira vez. Eu falo isso sem vergonha nenhuma. Eu surtei, eu gritei com ela, eu briguei com ela. Eu disse, poxa, eu fico com a senhora o dia inteiro e a senhora tem capacidade. A cara de pau de me perguntar quem sou eu. Eu fiquei muito bravo, porque aquele momento foi uma quebra para mim de tudo que eu esperava da nossa vida. Já sabia que ela tinha Alzheimer, já tínhamos o diagnóstico, mas eu ainda lutava muito contra isso.
Eu não estava no meu processo pleno de aceitação. Eu estava na negação sistemática, que é o primeiro passo. Eu estava vivendo esse processo de negação. E quando ela esqueceu de mim, e eu completamente devastado, em pedaços, fui falar com amigos, com familiares e com médicos, todos me perguntaram a mesma coisa. E o que tu fez? E eu disse, é verdade o que eu estou dizendo para vocês aqui, eu surtei. E todos me responderam da mesma maneira. Tu não pode agir dessa maneira. Bom, cada vez que eles diziam tu não pode, eu me sentia ainda mais incapaz de viver aquela situação. Como é que a pessoa que eu mais amo na minha vida vai olhar no fundo dos meus olhos e me perguntar quem é você? E eu vou agir de forma blasé? Como? Que reserva afetiva que se criou? Eu duvido da reserva afetiva dessa pessoa que na primeira vez em que é esquecida, age da maneira mais perfeita possível. Reage da maneira mais perfeita possível. Eu duvido dessa reserva afetiva. Algo de estranho tem ali. Então são erros benevolentes, como eu chamo no livro, né, que a gente comete ao longo do processo. E o que eu digo para as famílias hoje, quando eu tenho oportunidade, é, tá tudo certo. Tá tudo certo. A reação que tu tiveste, ela é extremamente proporcional ao amor que tu sente, à expectativa que tu tens, à vontade que tu tens de curar aquela pessoa e de trazer uma vida mais plena dentro dos conceitos que nós temos de envelhecimento. Tá tudo certo. Agora, amanhã talvez aconteça de novo. Talvez não seja amanhã, talvez seja no dia seguinte. Mas vai acontecer de novo. E quando acontecer de novo, você vai ter uma reação um pouquinho melhor, mas não vai ser perfeita. Você ainda vai se frustrar, talvez você chore na frente dela, talvez de novo você brigue. Mas você vai ter uma terceira chance, uma quarta, uma quinta, uma sexta. O que te faz um bom neto, o que te faz uma boa filha, não é o fato de, na primeira vez em que tu és esquecido, teres uma reação maravilhosa. O que te faz um bom familiar cuidador, com uma boa reserva afetiva, é cair todas essas 5, 6, 10, 15, 20, 50 vezes e acordar ao lado daquela pessoa para de novo responder, eu sou teu neto. Mesmo chorando por dentro ou por fora. É isso que te faz um familiar incrível. Então eu nunca tento dizer essa frase horrível do tu não pode. Não, tu pode. E é extremamente compreensível que tu sinta o mundo se abrindo diante de ti. É normal. Mas amanhã ele vai esquecer do teu erro. E a demência te dá esse presente, né? Porque talvez seja uma das únicas condições humanas em que você recomeça sem rancor, sem mágoa, sem ódio, porque você esquece dos erros dos outros. Mas a gente não pode esquecer do nosso próprio erro, né? Então, quando isso acontecer de novo, eu vou ter uma reação um pouquinho melhorada, e depois melhor, e depois melhor, e depois melhor. E esse é um processo. Claro que às vezes a gente vai cair de novo para o primeiro degrau, porque não é uma linha reta, é uma espiral. Viver as emoções humanas é uma espiral. A gente quer muito e a gente acredita nesse processo de eu venci a primeira etapa, agora eu tô aqui, agora eu tô aqui, agora eu tô aqui, agora eu tô aqui. Mas a gente está falando de emoções. E quando a gente fala de emoções e de vidas humanas, a gente está aqui hoje, amanhã a gente pode estar aqui. É uma espiral. Ciclos, né? Fernando, eu achei tão interessante e importante isso que tu falou sobre a aceitação da nossa vulnerabilidade, né? Enquanto pessoas que convivem com pessoas com demência, né? E não uma visão de que tem que ser um herói. Porque eu acho que assim como as pessoas que têm deficiência passam também por essa questão de tem que ser um grande herói, um protagonista, tem que superar as dificuldades, né? Que é uma visão capacitista, né? Que não aceita a vulnerabilidade. A pessoa que é um familiar, um cuidador, que está convivendo e experimentando toda essa vivência junto com a pessoa com demência, ela também necessita de apoio, ela também necessita desse olhar humano, né, de aceitação também das suas fraquezas, dela não ser que seja o tempo todo forte, né? E eu acho que esse ponto é um ponto importantíssimo. A nossa vulnerabilidade é algo muito, eu diria, essencial para tudo que a gente faz na vida, né? Tem uma professora maravilhosa
Laura Brightman, ela é professora na Universidade de Medicina de Stanford. E ela ensina storytelling para os alunos de medicina. E justamente o objetivo dela é mostrar para eles que é importante se manter vulnerável ao longo da carreira. É importante em alguns momentos, quando você fala eles ou vocês, reconhecer que você também é parte daquilo. Talvez nós. Né? O Alexandre Kalash, que é um dos meus maiores mentores, poxa, admiro pra caramba. Eu digo que ele é o mestre dos magos do envelhecimento. Ele se reconheceu nos últimos anos, especialmente agora, né, no processo de pandemia, como idoso. Ele já tem mais de 70 anos. Mas ele se frustra muito com políticos já idosos falando os idosos, falando eles. Né? É o outro grupo ao qual eu não pertenço, é um grupo vulnerável. Né? Falando na pandemia, especialmente, desse grupo que deve ser protegido, né? Mas que eu não, Deus me livre, eu não sou idoso. Né? Eu sou quem dita as regras. Então, ele passou a defender essa narrativa como nós os idosos. E eu acho legal também quando um médico que já cuidou, um médico que tem essa dimensão, um profissional de saúde, um fonoaudiólogo, um fisioterapeuta, que tem a dimensão do cuidado, ele desce um degrau e ele fala de igual para igual. Ele diz, não, é que nós, quando cuidamos, eu acho isso tão legal porque mostra também um processo de vulnerabilidade. Você não está mais falando de cima, você está falando do mesmo nível. Nós temos uma experiência similar. Eu entendo que, além da técnica, existem emoções influenciando no processo. Eu acho lindo quando os médicos, os profissionais de saúde em geral, as enfermeiras, conseguem manter essa vulnerabilidade ao longo de suas carreiras. Com certeza, acho que isso é tão importante na formação do todo profissional da saúde, né? De manter essa relação horizontal, né? E que, bom, no trabalho de convivência com as pessoas, tanto com demência como outras condições, né? A gente acaba vendo o quanto isso beneficia a gente enquanto aprendizado mesmo. No nosso trabalho com palhaçaria é trabalhar também, entrar no ridículo, entrar na vulnerabilidade junto com as pessoas, para todo mundo estar nessa mesma vivência, né, de possibilitar que a vulnerabilidade esteja presente. Mas eu estou muito curiosa para saber o que a Camila está lendo dos comentários dos nossos queridos que estão aqui. Tá todo mundo muito emocionado assim com o testemunho, né, com as narrativas que o Fernando está compartilhando conosco. E eu queria, antes de compartilhar com vocês o que o nosso público está nos dizendo, nomear, que eu acho que isso tudo que a gente está falando aqui está muito dentro do registro do modelo social da deficiência, em específico da segunda geração, né, produzido pelos movimentos feministas, em que os conceitos de cuidado e interdependência são potência, né, o que é totalmente diferente quando a gente está pensando as deficiências no campo, na logística, na lógica biomédica, né. E aí, cuidado e vulnerabilidade, desde uma perspectiva feminista, tomam uma dimensão de produção de vida, né? Porque, afinal de contas, nenhum de nós vive sozinho nesse universo, né? E acho, então, que a narrativa do Fernando, da avó Nilva, né, das pessoas com Alzheimer, elas colocam a gente em questão com isso, né? Se não estava evidente, assim, do quanto é importante a gente pensar outros modelos de deficiência, e o CEPAC, então, vai defender o social, né? Eu acho que quando a gente começa a fazer essa escuta e entrar em relação com pessoas com demência, isso fica bem evidenciado, né? Vamos ver. Não, a gente até comentou aquele dia, né, Camila, que essa ideia de incapacidade que as pessoas têm parece ser um processo único, né? Ou você é ou você não é incapaz. E parece que as pessoas esquecem que ao longo da vida, de diversas maneiras e por várias razões, somos incapazes de muito, né? Quando criança, necessitamos de alguém 100% do tempo ali ao nosso lado para absolutamente tudo, e éramos incapazes.
Em algum momento da nossa vida, hoje eu provavelmente sou incapaz de muito. Algumas coisas que reconheço, outras que não sei. E no meu processo de envelhecimento, vou voltar a ser, de alguma maneira, incapaz de outro algo. Então, é um processo de vai e vem. Uma cirurgia pode ser qualquer necessidade de cuidado, nos torna incapazes de algo. Isso é, ao longo da vida, uma necessidade. Ser incapaz de algo é uma necessidade, né? Aprender e depender de outras pessoas, né? Ser vulnerável, a força que seja. Isso é uma necessidade da vida. E aí acho que uma outra diferença importante entre os modelos teóricos aí que nos formam, né, é que a gente, no modelo social, não toma a deficiência como algo ruim, muito pelo contrário, né? Compõe o corpo, compõe a diversidade humana, né? Então, acho que transforma, assim. A Sônia, Fernando, fez um comentário em relação à forma como a mãe dela foi nomeando ela, né, nos últimos 3 meses, assim, né, chamando ela de, a Sônia, então, de mãe, né? E aí lembrei, quando tu conta para nós no TED, só assim, o Fernando tem um canal no YouTube com muitos vídeos, muito material. A gente indica fortemente que vocês assistam. Na sequência, a gente vai fazer publicações aqui no nosso Insta também, compartilhando esse material. E aí o Fernando também vai falando na experiência, né, com a Vanilva, desse deslocamento de função, né, Fernando? É o neto, depois é o pai, né? E acho que essa também poderia ser uma questão assim para nós aqui hoje, né? Do quanto o Alzheimer coloca em circulação as funções familiares, que às vezes no discurso tradicional, de novo, né, também da formação na área da saúde, fica um pouco sustentados de uma forma única, assim, né? E aí do quanto a experiência com Alzheimer, com as demências, também nos colocam em movimento, assim, né? E, então, queria que pudesse falar um pouquinho também sobre esse deslocamento de função, assim. Camila, se o Alzheimer fosse uma forma artística, seria um palco, seria teatro, porque é incrível como os papéis são subjetivos e como você assume tantos papéis ao mesmo tempo. Você só vê isso no teatro, né? O filme Pai, não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir, que o Anthony Hopkins levou o Oscar de melhor ator, aliás, brilhante. Na verdade, era uma peça de teatro e ele traz muito dessa confusão sensorial organizada para o filme. Alguns momentos tu te pergunta, tá, mas quem é aquele personagem? Ele já assumiu dois papéis, agora tem, na verdade, 2 pessoas assumindo um só papel. E o Alzheimer é isso, é um palco. Você assume vários papéis. E eu via que em alguns dias ela olhava para mim, e claro que depois de um certo tempo, tu percebe isso no olhar, né, Camila? Tu não precisa mais que seja declarado, que seja verbalizado. Tu começa a pegar as maneiras ali, os trejeitos, e você consegue observar quem você é naquele momento para ela. Então, em alguns dias eu era o irmão, em outros dias eu era o filho, em outros dias eu era o neto, em outros dias eu era o pai. Eu sabia direitinho o olhar da vovó Nilva quando eu era o pai dela. Direitinho. E eu era várias vezes cada um deles por dia. Então, era emocionante, inclusive. Eu tenho uma situação para compartilhar que foi muito emocionante. Teve um dia que a minha avó... Não, pensa a cena, era inverno, eu estava tomando banho, era frio do caramba, e a minha mãe entra no banheiro. Tua avó saiu. A tua avó estava muito braba, ela me empurrou e ela saiu. Uma chuvarada em Porto Alegre. Aí botei um shorts, uma camiseta e saí correndo pela rua para achar a vovó Nilva, debaixo da chuva. Eu chorava. E quando eu encontrei a avó, ela estava de roupão, com uma bolsa sem nada dentro e com um cachorro de pelúcia do outro braço. E eu abracei ela e disse, vó, vamos para casa, pelo amor de Deus. E ela gritava comigo, ela dizia, o que tu quer comigo? Eu não te conheço. E as pessoas me olhavam com o olhar atravessado. Com isso eu também aprendi a não julgar os outros na rua, né? Às vezes a gente julga o cuidado, diz, fulano não sabe cuidar. Bom, tu não sabe o que ele está passando também. Será que a gente pode ajudar, ao invés de ficar ali julgando, talvez com aquele olhar de, vou chamar a polícia, né? Mas ninguém parou para dizer, vocês precisam de alguma coisa.
E consegui fazer a minha avó virar, voltar para casa. Quando chegamos, eu estava me secando e eu fui... E ali eu era o pai naquele momento, né? Ali eu era o pai. Eu senti a necessidade até de ralhar com ela e de dizer, não, peraí, poxa vida, sabe? Sabe, pai mesmo? Aí ela estava sentada na cama, eu fui lá, sentei com ela e disse, olha aqui, ó, não se faz uma coisa dessas, tá? A minha mãe estava aos prantos no quarto, chorando, desesperada, triste, porque ela gritou, ela disse que ela ia bater na minha mãe. E eu disse, olha aqui, a mãe tá lá chorando no quarto, vai lá pedir desculpa para ela, eu acho que ela merece. Aí ela disse, ela passava a mão assim na minha cara, ela disse, ai, tu acha que eu tenho que ir? Digo, acho, vó, acho que sim. Aí ela foi lá, e eu só ouvi ela falando com a minha mãe, ela dizendo, desculpa, querida, mil desculpas, não era para tu ter ido para casa da tia, não era para tu ter ido trabalhar lá, eu que tinha que ter ido, tu tinha que ter ido para a fábrica. Ela disse, mil desculpas, eu nunca vou me perdoar. Na verdade, a minha mãe ali era a irmã dela, que foi trabalhar de diarista na casa de uma bruxa que maltratava dela, enquanto a minha avó havia ido para a fábrica. Então, naquele momento, a minha avó estava talvez curando uma ferida de sua vida inteira, que nós nem sabíamos que existia. E a minha mãe tinha um outro personagem. Aí eu fiquei atrás da minha avó fazendo assim para a mãe. Vai, segue a história, segue a história. Deixa ela se curar, né? Vai, interpreta. Aí a minha mãe, não, tudo bem, Nilva. Ela encarnou o personagem ali. Isso era muito importante, né? Que a gente identificasse os porquês daquele personagem, que a gente pudesse não contrariar muitas vezes. E Exato. até porque pode ser um gatilho muito negativo. Oi? Entrar nesse mundo dela, permitir que esse mundo dela se concretize e que vocês fizessem parte disso, né? Não necessariamente tem que ser esse mundo racional que a gente vive, né? Isso que, meu Deus, é assim lindo te ouvir falar também sobre a tua percepção de quando ela estava te vendo como pai, como irmão, como, enfim, só pelo olhar, né? Então, o quanto que a tua atenção para a comunicação não verbal foi se desenvolvendo de um jeito, né, que te permitiu entrar dentro do mundo dela. Não querendo infantilizar, longe disso, mas é a mesma situação de uma mãe com um bebê em casa. O primeiro dia, minha mãe conta que na primeira semana, quando eu cheguei do hospital, ela chorava comigo todos os dias, porque ela não tinha a mínima ideia do que eu queria. Mas depois do primeiro mês, ela sabia exatamente o tipo do choro, o horário do choro, a forma do choro, o que eu queria. Ah, é a fralda. Ah, ele quer mamar. Ah, é isso, é aquilo. Ela sabia exatamente. Então a gente vai pegando esse know-how também com o tempo, né? Basta, como a Sônia disse, como eu comentei, estar aberto a isso, a aprender algo, a flexibilizar os conceitos de realidade que a gente está conversando agora, né? Tem uma frase maravilhosa de um grandíssimo poeta que é o Harry Potter, né? Que ele está numa conversa com o Dumbledore. E ele pergunta para o diretor, isso está acontecendo de verdade ou é só na minha cabeça? Aí o Dumbledore olha para ele e fala, e só porque está acontecendo na tua cabeça significa que não é verdade. Então, para ela, era a realidade, ela podia descrever tudo o que acontecia ou o que ela achava que havia acontecido. E isso não torna irreal tudo que ela viveu, não invalida as emoções que ela está sentindo naquele momento. Então, é obrigatório que ao longo da doença de Alzheimer a gente possa flexibilizar esses conceitos tão rígidos que ela, inclusive, me ensinou ao longo da vida. Até mesmo sobre mentira, que eu acabei criando um termo, mentira terapêutica. Né? Vovó, quantas vezes me disse, a verdade é o único caminho, independente das consequências. Aí ela chega num momento da vida em que as consequências da verdade, na verdade, são chorar por horas reconhecendo que seu pai morreu há anos atrás. E fazer isso todos os dias. Né? Essas eram as consequências de falar a verdade sobre a vida dela, coisas que ela esqueceu, tragédias. E, enfim, a gente teria mil coisas para falar. Eu estou preocupado com o tempo, que daqui a pouco não vai salvar essa live. Pois é, sim, mas antes de terminar, eu quero que tu mostre o teu livro para crianças. E também é uma realidade, uma aceitação de uma realidade que também precisa ser exposta, que é essa realidade.
né, Aqui. da história. Vovô é um super-herói. É um livro que foi um prazer enorme escrever, é de um ilustrador argentino. Eu até tenho mais livros também ilustrados por ele. Esse livro, A Aventura do Hippo, eu escrevi para falar sobre diagnósticos sem cura com crianças. E são ferramentas lúdicas, né? Tem outro sobre morte, Aonde Está a Vovó. Esses foram lançados só na Argentina. Ainda não foram lançados no Brasil, mas eu via muita necessidade de conversar sobre esses assuntos complexos com crianças, porque os adultos acabam, os pais, por não saberem como abordar essas temáticas, eles afastam essas crianças do convívio dos últimos anos desses avós, né? E isso é de uma crueldade tamanha para ambos, que eu senti a necessidade de escrever, de criar um recurso para que essas conversas pudessem acontecer. E o livro, aliás, está me dando muito mais retorno do que eu imaginava. Tanto que em um dos colégios, uma criança, antes de eu escrever o livro, na verdade, foi um retorno do Quem Eu, que em um colégio de Pelotas e de Rio Grande, eu ia em vários, eles leram o livro na escola, e no segundo ano que eu voltei, uma mãe estava lá para me agradecer, dizendo que o filho chegou da minha palestra, o filho de 8 anos, dizendo que vovô tinha alguma coisa de errado com vovô. Ele não estava só ficando velho. E depois de uma série de consultas e exames, eles identificaram a doença em um estágio muito antecipado, que é realmente raro no Brasil, porque a gente não tem essa percepção, esse timing. Então, os livros infantis hoje também eles são um resultado dessas experiências. Bom, se está dando certo conversar com crianças, vamos atingir elas de fato. Que importante. A gente te agradece imensamente, Fernando. Todo mundo que está aqui conosco, muito feliz, assim, acho que muito emocionada, né, em poder escutar o teu testemunho. E aquilo que a gente falava no início da live, né, o teu processo de cura também como cuidador, pela potência da escrita, né? E aí agora a gente caminhando para o final, né? Gostaria de pedir que vocês também falassem as suas últimas palavras para a gente concluir essa live, ter ela salva, né? Mas a partir também da literatura infantil, né? Da potência que tem a palavra com as crianças e da gente lembrar muito disso quando também está trabalhando com os idosos, né? Então, da minha parte, agradeço a presença de todas, todos e todos. Fiquem ligados na rede CEPAC. Um beijo para vocês e uma satisfação estar aqui com vocês dois. Um beijo, que também quero agradecer imenso esse momento assim de trocas de conhecimento, de aprendizados com a tua experiência, Fernando. Ouvir as tuas histórias, né, é muito precioso, porque exatamente isso, assim, a quebra de uma visão rígida sobre o que é o que considera-se normal, o que se considera incapacidade na demência, o que se considera, né, o quanto a gente consegue entender a partir das tuas experiências, né, a partir essa possibilidade de contação de história que tu traz, de uma vivência, o quanto é possível mudar as perspectivas, o quanto é possível olhar para as coisas de uma outra forma e mudar a maneira de olhar rígida que muitas vezes a gente tem. Então, te agradeço muito. Vou só dar tchau, que eu vi que a Camila tá nervosa ali, que vai acabar o tempo. Obrigado pela oportunidade, gente. Tchau. Beijo.